Então, pessoal, vamos conversar aqui sobre os fatores que podem frear a atividade econômica do Brasil em 2024, reduzir o PIB do país neste ano que acaba de começar. Isso aqui é uma matéria que eu estou lendo no site Money Times. Eles fazem uma análise de vários fatores econômicos que certamente vão impactar nesses números aí ao longo de 2024, muitos dos quais, se não a totalidade, eu já abordei aqui neste canal em outras oportunidades, mas é sempre bom fazer aí uma síntese de tudo que a gente tem visto nos últimos meses, até porque 2024, o ano novo, já temos 10 dias aí, né? Estou gravando isso aqui na noite do dia 10 de janeiro, o ano está voando para variar, não é? E aí, as previsões para 2024 realmente não são muito animadoras. Volto a dizer o que eu já falei em outras oportunidades. Não tem previsão de queda econômica, de recessão, nada disso. Ainda há um crescimento, só que um crescimento mais moderado, mais restrito e assim, é tímido, eu diria, né? Vamos ver esses pontos então que podem impactar e para mim certamente vão impactar negativamente na economia brasileira em 2024. Mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, de acordo aqui com o que foi apurado aí e tudo mais a respeito do ano de 2023, em comparação com 2024, o pessoal acredita que o crescimento econômico ficou no passado, né? 3% mais ou menos aí de crescimento em 2023, a gente não sabe ainda os dados oficiais. Vamos descobrir isso só no mês que vem, só em fevereiro. Tem uma lacuna de tempo até esses números serem, de fato, consolidados, mas a previsão aí é de crescimento econômico em 2023, consolidado ali 12 meses, 3%. Não é nada assim gigantesco, não é o crescimento lá da Guiana, por exemplo, ali, né? Não é o crescimento da China no passado, nem é um crescimento que o Brasil já teve em outras oportunidades, mas ainda assim um crescimento econômico aqui, né? Então, alguns dados apontam para 3,2 aí na comparação com trimestres, né? Mas vai ficar nessa faixa. Então, é mais ou menos decidido, assim, unânime as previsões. As previsões todas apontam para esse fator econômico de crescimento aí. Agora, a previsão para 2024 também, na média, está ficando aqui a média das previsões em 1,5%, ou seja, metade do ritmo de 2023. É decepcionante, de certa forma, né? Não é algo que chega a empolgar, muito longe disso, mas, conforme eu falei, ainda é um crescimento, não é uma recessão, não é uma piora da economia, é uma economia com um freio de mão puxado ali, que tem dificuldades em crescer. O problema de você ter números assim não é o ano corrente que vai ter aí um crescimento econômico, são os anos seguintes. Se o ímpeto está diminuindo, como vai ser 2025, como vai ser 2026, né? Continuar nesse patamar aqui, não vamos ter crescimento econômico nos próximos anos aí, mas a gente está cedo ainda para determinar previsões concretas tão realistas para outros anos. Agora, para 2024, as coisas apontam mesmo para esse cenário aqui, né? Por que que isso pode acontecer, né? Quais são os pontos aqui que estão sendo considerados pelo pessoal do Money Times? Primeiro ponto aqui é a herança do segundo semestre de 2023. Quem colocou o crescimento econômico na casa dos 3% no ano passado foi o primeiro semestre, né, que carregou a economia mesmo para cima, foi uma economia pujante, um agronegócio bombando, realmente números impressionantes que foram observados aí na economia brasileira nos 6 primeiros meses. Depois que o semestre virou, entramos na segunda parte do ano, os números ficaram um pouco estranhos, queda econômica, setores patinando no lugar, preços subindo, uma inflação mais resiliente, numa tendência de alta. Enfim, a expectativa era de que, conforme o corte na taxa de juros foi acontecendo ao longo do ano passado, né? Então a expectativa era de que a economia respondesse positivamente a isso, mas não. A economia acabou derrapando bastante. Mas primeiro semestre muito bom, muito positivo, levantou o PIB brasileiro e entregou esse resultado bacana no final do ano aí. Mas isso acabou. Então, o segundo semestre, que é o mais próximo do período atual, ele veio fraco, veio desacelerado e entregou uma economia dessa forma para o ano de 2024. É assim que 2024 começa.
uma economia perdendo o seu fôlego, perdendo o seu ímpeto aí, né? Então, esse primeiro fator aqui, importante para definir que o PIB de 2024 vai ser mais fraco, é esse ritmo de desaceleração que veio do segundo semestre do ano passado aí, né? Então, eu até falei disso aqui no canal, inclusive, né? Eu acho que eles estão... não, tá certo aqui, é um terceiro trimestre. Isso aí, a gente não tem os dados finalizados nem do ano de 2023, nem do segundo semestre, nem do quarto trimestre. Vai fechar tudo junto, a gente vai poder comparar. Mas nós temos os dados até o terceiro trimestre finalizado, e de acordo com os números oficiais do IBGE, o PIB brasileiro desse terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre cresceu 0,1%. Em 3 meses, 0,1%. Se isso aqui fosse mantido em todos os trimestres, nós teríamos um crescimento de 0,4% ao ano. São 4 trimestres, né? Então, realmente, é um crescimento que é pífio, é praticamente nulo, dá até vergonha de falar. Então, esse é o cenário que chega em 2024, um crescimento econômico muito tímido, muito pálido, né? Só que, se fosse só isso, talvez a economia conseguisse se recuperar, já aconteceu em outras oportunidades. O problema é que o motor da economia brasileira, aquele setor que carrega o Brasil nas costas, que é o agronegócio aí, e a pecuária também, né, vai enfrentar problemas sérios em 2024. Isso já está bastante definido por conta dos efeitos do El Niño, um El Niño mais intenso, inclusive, com altas temperaturas no Brasil como um todo, prejudica as plantações, as lavouras, né, mas também aqui um aumento de chuvas, de volume de chuvas no sul, isso aí acaba prejudicando também os cultivos ali da região, e seca na Amazônia e no Nordeste. Então, de forma geral, esse El Niño aqui pode acabar e certamente vai prejudicar o agronegócio brasileiro, que teve uma super safra, essa expressão oficial usada, inclusive, uma super safra no começo de 2023, vai ter algo muito longe disso em 2024. E você não tem só, então, aqui uma contribuição menor para o PIB, para o crescimento da economia brasileira como um todo, como você tem outras coisas acessórias, né? Uma arrecadação menor, porque o governo está considerando um valor aí de crescimento econômico que pode não se reverter, e aí se você tem uma arrecadação menor, o resultado fiscal fica ainda pior, fica ainda mais deteriorado, não é? Você tem também uma pressão sobre os preços dos alimentos, porque, de fato, se as colheitas são menores, os preços aqui no Brasil vão subir, e aí você impacta mais a inflação, e aí você levanta o ponto, aquela questão da taxa de juros, dos cortes de taxas de juros. Como que o Banco Central vai reagir no caso aqui possível, né? Levando-se em conta esse cenário, um caso possível de aumento generalizado no setor alimentício aí, né? Será que o Banco Central vai continuar cortando juros nesse cenário ou vai segurar um pouco o ímpeto para segurar também a inflação? Não dá para a gente saber, tudo depende de como serão os resultados do agronegócio, mas tudo indica que, de fato, vai haver aí uma limitação nesse setor, fazendo com que o PIB brasileiro seja impactado para baixo, né? E aí teremos resultados pífios, ao que tudo indica, né? Além disso, há um outro terceiro fator aqui importante a considerar, é que a China e os Estados Unidos também estão crescendo mais lentamente, e isso aí pode limitar um pouco as exportações, sendo que esses dois países aqui são os maiores parceiros comerciais do Brasil. Vendemos de tudo para eles ali, desde commodities até outros itens. Então, enfim, são parceiros importantes, parceiros comerciais importantes, respondem por grande parte das exportações brasileiras, e se eles diminuírem esse ímpeto de consumo dos produtos criados aqui no Brasil, produtos produzidos é ótimo, né? Aqui no Brasil, então isso certamente vai ter um impacto no crescimento econômico também, mais um item negativo aí para impactar a economia brasileira como um todo aqui, né? Será que, de fato, a economia vai seguir esses passos ou pode ser que essas projeções estejam erradas, né? Então, a ONU afirma aqui o seguinte, né, que uma redução gradual na inflação deve permitir mais corte nas taxas de juros. Isso aí pode aumentar as perspectivas de investimento e consumo no médio prazo. Então, a tendência aqui, de acordo com a ONU, é que o resultado em 2025 seja melhor, um crescimento aqui de 2,2%, ainda inferior a 2023, né? Porém, o pessoal do governo está dizendo que, na verdade, a economia brasileira deve superar os 2% de crescimento
em 2024 aqui, pelo menos de acordo com a senhora Simone Tebet aqui, inclusive, porque os investimentos no PAC aqui, a credibilidade do Ministério da Fazenda, pô, super crível esse ministério aqui, vem ganhando com o mercado, né, que tem aumentado essa credibilidade no mercado, são fatores que jogam a favor do PIB, né? Então ela diz que isso aqui vai ser bom, vai ser importante para o crescimento econômico do Brasil. Não tenho muita certeza, não concordo muito aqui com a Simone Tebet. Acredite ou não, ela deu uma entrevista para A Voz do Brasil. Sim, isso ainda existe, né? Mas, de fato, projeções erradas acontecem o tempo todo. O maior exemplo é o ano de 2022, quando o Paulo Guedes calou a boca dos investidores mesmo, do pessoal da ONU, de outros órgãos aí que pintaram um crescimento econômico baixo para o Brasil em 2022. Foi muito superior ao previsto, teve superávit primário, enfim, um ano muito bom, a tal da recuperação em V que o Paulo Guedes havia mencionado. Então, realmente, projeções podem estar erradas. Torço para que essa esteja errada, para que o Brasil cresça bastante, todo mundo vai ganhar com isso. O fato é que esses pontos apresentados aqui são muito relevantes, né? Fogem ao controle do governo alguns deles, mas certamente a incerteza do atual governo, principalmente em questões fiscais, isso pesa bastante e acaba estimulando um menor grau de investimento, expulsando o investidor estrangeiro do Brasil, porque realmente não dá para confiar nesse país, e isso é o grande fator que no longo prazo determina o crescimento ou não da economia de um país, né? Mas o que você achou dessa história? O que você achou desse caso? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.